Bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu vou continuar a gravação, então vou chamar de parte 2 da aula de lazer e espaços urbanos, onde nós estamos discutindo é, a questão, o artigo da Raquel Ronick sobre o lazer, se o lazer humaniza o espaço urbano. Meu nome é Mariana, eu sou arquiteta e urbanista, mestre em engenharia urbana, e vamos seguindo. Então, no vídeo anterior, a gente terminou de assistir a definição de espaço público, né? Estávamos definindo espaço público e concluímos o vídeo com este outro vídeo do grupo Arquiteto Futuro Brasil. E então vamos retomar, né, os pontos do artigo da Raquel Ronick, certo? A Raquel, ela fala, né, do espaço que é diminuído, né, ao ser capturado e privatizado. Então, a autora afirma que a dimensão política vai perdendo cada vez mais, na verdade, a dimensão pública vai perdendo cada vez mais sua dimensão política de contrato social. Acaba se reduzindo a uma administração de trânsito, de rede de água, de esgoto e de outras infraestruturas. E, na verdade, o espaço público vai diminuindo, né, ao ser capturado e privatizado, restando apenas e tão somente o espaço público que é necessário para a circulação de mercadorias, inclusive de mercadorias humanas. Esvazia-se a dimensão coletiva e o uso multifuncional do espaço público, da rua, do lugar de ficar, de encontro, de prazer, de lazer, de festa, né, de circo, de espetáculo, de venda. Todas essas funções deveriam estar no espaço público, né? Então, essas funções, elas recheavam o espaço público e lhe davam vida, né? E essas funções, elas acabaram migrando para dentro de áreas privadas, né? Tornando-se, em grande parte, os espaços públicos que resistiram somente um espaço de circulação. Vamos falar da segregação das funções, a segregação das pessoas. Esse desenho que vocês estão vendo é um desenho do Le Corbusier, né, que foi um dos precursores do movimento moderno, e que fala que a cidade tem 4 funções, né? A função de lazer, de morar, de trabalhar e de circular. Então, foi o urbanismo moderno que atribuiu à cidade essas funções. Repetindo, lazer, morar, trabalho e circulação. Dessas 4 funções, 3 estão confinadas e localizadas em espaços privados, né? Cada vez mais circunscritos e cada vez mais homogêneos. Cabe à dimensão pública somente a função da circulação, atualmente. Né? O processo de fuga do controle e da gestão pública das funções da cidade contribuiu para o desaparecimento do sentido público e político da cidade, do polis, que era diferente do idiotês, dando-se ênfase quase exclusiva a uma concepção de espaço urbano onde prevalece o modelo privatista de cidade e de sociedade. A perda, então, da multifuncionalidade da cidade contribuiu o urbanismo modernista, que desagregou as funções, né? Com essa história de ter 4 funções, o urbanismo modernista ele, né, dividiu e compartilhou demais as funções da cidade, né, definindo para cada uma delas um lugar e uma missão separada e específica, provocando com isso a diminuição das possibilidades
e da quantidade de contatos e misturas de uso que caracterizavam a cidade multifuncional e mais pública. A aceleração desse modelo privatista, diz a autora, trouxe como resultado concreto e nocivo a desigualdade social, econômica e política, exacerbada nesse momento pela globalização e pelo neoliberalismo. E aí, o que veio acontecer? Uma agorofobia coletiva, né, que é o medo mórbido das pessoas de frequentar ou de atravessar lugares públicos, né? Então, como reflexo desses fenômenos combinados, instalou-se na sociedade, em relação ao espaço público, esse medo, né? Essa agorafobia, um medo coletivo, um medo invisível, mas coletivo, né? Em um primeiro momento, aconteceu a fuga, o não uso, o esvaziamento da função política simbólica, identitária da cidade. E depois, esse medo, né, essa agorofobia se transformou em medo, em rejeição, em pavor do espaço público, porque não se caracterizava mais como protetor o espaço público. Ele não era mais um conectador, ele não é mais integrador o espaço público. Pelo contrário, a Raquel afirma que é cada vez mais percebido como um local de exercício de violência, porque foi se dissolvendo o contrato que permitia que a diversidade não se expressasse em violência. E se rompeu a dimensão pública, pluriclassista e heterogênea, com a criação de guetos, de espaços privativos, fechados e homogêneos. E aí o que aconteceu, né? Não somente as tradicionais categorias de classes sociais, mas também as tribos, os grupos, movimentos, gangues e minorias, todos se fecharam em determinados territórios e redutos exclusivos, não possibilitando aquilo que significou historicamente a origem da civilização e do humano, a heterogeneidade, a diferença e a possibilidade do encontro. E aí o que acontece, né? Permanece na rua apenas aquele grupo ao qual só resta o espaço público como moradia, como trabalho, como refúgio de sobrevivência. E à medida que o processo de homogeneização, de fragmentação, de isolamento se torna mais exacerbado, as áreas que ficam abertas são ocupadas somente por destituídos, por mendigos, miseráveis, marginais, por excluídos, como diz a Ronick. Então, vamos às considerações finais, né, do artigo da professora. Tá? Então, até o momento, né, nós estamos vivendo de acordo com um modelo de cidade que nega a possibilidade de uso do espaço público e intensifica a privatização da vida, o fechamento da homogeneização dos espaços e que nos leva à desorganização social e ao caos urbano. É preciso implementar uma pesquisa de investimento muito clara na retomada da qualidade do espaço da cidade, na retomada da sua multifuncionalidade e beleza, na retomada da ideia de uma cidade que conecta usos, funções e pessoas diferentes em segurança. Esse modelo não é só urgente para quem defende uma posição mais democrática de utilização do espaço público na vida pública, mas também porque é mais sustentável. O urbanismo que apostou nas ilhas e nos redutos de qualidade de vida, na esperança de que se alastrassem para o resto do espaço, não deu certo. A Raquel afirma que ninguém consegue conectar nada com nada. E diz que estamos todos absolutamente bloqueados, sem possibilidade de circular na cidade. Nem sequer os espaços privativos, aonde a qualidade de vida está preservada, vigiados dia e noite, oferecem possibilidades de contatos. Os oásis, os guetos, não são seguros. Isso significa que quanto mais diferença e privilégio
existe, mais se exacerba a exclusão. E quanto mais exacerbada a exclusão, mais violenta vai ser a cidade. Para melhorar o espaço público, há necessidade de uma política anti-exclusão, o que significa organizar a heterogeneidade e não fugir dela. Significa organizar, defender e fomentar a convivência entre pessoas diferentes, diminuindo a segregação e as distâncias sociais, suprimindo os guetos, atuando com solidariedade, como uma coletividade que amplie, incentive e aumente a comunicação entre os projetos de vidas pessoais e coletivos. Concluindo e voltando à ideia de lazer, a autora diz que acredita que um lazer encarnado na cidade, identificado na sua dimensão pública, é um grande instrumento anti-exclusão. Esse texto está disponível no blog da professora Raquel Ronick e é autorizada a divulgação, desde que citada a fonte, como nós fizemos agora. Nós vamos, para terminar, né, conhecer a autora num pequeno vídeo do laboratório de pesquisa dela, o Lab Cidade, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. E então vamos lá ver. A cidade é nossa. É nossa a cidade? No início desse mês, um encontro promovido pela ENAP debateu a proposta que está sendo elaborada no Ministério da Economia de criar as chamadas Charter Cities, que seriam cidades completamente privadas, geridas por empresas, aonde os moradores recebem os serviços públicos, em tese, né, serviços que, na verdade, não serão mais públicos, serão privados por essa empresa, a partir de uma assinatura de contrato voluntário com elas, e seria uma espécie de recorte dentro da nossa federação, aonde não valem as regras, por exemplo, regras trabalhistas, por exemplo, regras gerais em relação à gestão territorial, por exemplo, regras ambientais, e aonde podem ser elaboradas absolutamente regras próprias, definidas por um contrato. Essa ideia, uma ideia, eu diria, e vamos falar isso um pouco mais adiante, absolutamente perversa, ela já foi um pouco testada no projeto de reforma administrativa com a ideia de criar zonas de desenvolvimento econômico, e ela tem um pouco de relação com isso, no sentido de que em determinados espaços, como é o caso da Zona Franca de Manaus, você tem regras especiais em relação a, por exemplo, impostos. Mas essa proposta vai muito mais além. Não é só incentivo, imposto, é também uma espécie de jurisdição completamente privada dentro do nosso território. Essa ideia foi uma ideia lançada pelo economista Paul Romer numa famosa TED, e a partir daí ela começou a ser testada e proposta por várias empresas, inclusive pelo próprio Paul Romer, para alguns países. Um caso clássico foi o caso de Honduras, aonde no governo do Porfírio Lobo, Romer se envolveu na proposta de criação de uma cidade como essa na costa do Caribe. Aliás, isso tudo deu com os burros na água, inclusive o próprio Paul Romer se retirou desse comitê, entendendo que esse negócio não vai funcionar. Essa ideia de que a empresa privada vai prestar serviços muito melhores, que é possível uma condominialização da vida, no sentido de que todas as pessoas passam a ser clientes e não temos mais governo, não temos mais conflito, não temos mais política, não temos mais mediação, é uma ideia que na prática nunca funcionou. Um exemplo concreto de como isso nunca funcionou na prática é, inclusive usado pelos advogados dessa ideia, uma cidade que se chama Sandy Spring, na Geórgia, nos Estados Unidos,
que em 2005 resolveu privatizar todos os serviços municipais. Tudo passou por uma empresa. Bom, não preciso contar para vocês que em 2019 remunicipalizou tudo, entendendo que a prefeitura podia prestar serviços de uma forma muito melhor. Enfim, essa ideia colocada aqui, mais uma vez, me parece consultores internacionais vendendo propostas, agora para a bola de vez, o Brasil, sem levar minimamente em consideração, inclusive, as pequenos ensaios ou pequenas experiências que já se fez nesse sentido aqui, como, por exemplo, o próprio Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, e que deram todas com os burros na água. Não há dúvida que é preciso melhorar a gestão dos serviços públicos no país, nenhuma dúvida, mas transformar a cidade em empresa e os moradores em clientes através de uma lógica puramente mercantil não me parece um bom caminho. Então, como é a administração, a gestão pública na sua cidade? Como estão os espaços públicos? Segregados, utilizados somente por um usuário específico, né? Por minorias, enfim. Vamos pensar nisso, né? Vamos fazer esse diagnóstico dos espaços públicos da nossa cidade. A partir desse texto, ele vai nos ajudar com muitos questionamentos. Então, obrigada, né? E até a próxima.